Olá pessoal, tudo bem? Nós iremos dar início a mais uma aula de Geografia. E na aula de hoje nós vamos abordar a seguinte temática: fluxos de migração na América Latina. Quando nós falamos de migração, nós estamos falando, estamos nos referindo ao processo de deslocamento das pessoas, né, no espaço geográfico, num território. Né? Ao processo em que as pessoas elas saem, né, de um local e vão para outro. A questão da migração é um processo que já acompanha toda a história da humanidade, né? E isso tem-se, né, desde o início, né, do processo histórico de formação do ser humano ali, né, no continente africano. Depois eles começaram esse processo de migração para a África, Ásia e até chegar na América, né, e também Oceania. E existem várias teorias, né, que procuram explicar esse avanço, né, e distribuição das pessoas, né, pelo globo terrestre. Mas uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui é que esses fluxos migratórios eles são constantes ainda até nos dias atuais, no mundo atual. E existem várias motivações. Né? Dentre as motivações mais comuns, né, que a gente percebe hoje, pessoas saem de um país para o outro, são vários fatores que têm feito as pessoas deslocarem no espaço, né, se migrarem em busca migrar de um país para o outro. E assim, dentre as principais motivações, a gente tem a questão da busca por melhorias de vida, né? A gente tem migrações aí motivadas por conflitos armados, né? Guerras civis, guerras dentro do país, perseguições políticas, religiosas, a questão da fome, pessoas em busca de trabalho. Todas essas questões são fatores que, ou às vezes até problemas climáticos, são vários fatores que levam as pessoas a migrar de um país para outro, ou de uma região para outra. E isso também é uma questão até que ocorreu no Brasil, né? A gente tem aí o processo de migração das pessoas do Nordeste, né? Quando a gente começou a industrialização no Brasil, né? Em 1930, a partir do ano de 1920, 1930, aí a gente tem o processo de industrialização do Brasil e muitas pessoas que estavam ali no Nordeste, né? Tinha a questão ambiental, né? Influenciada aí a questão da caatinga nordestina, né? A questão do sertão, né? A questão do problema com água, problema com plantio ali, e muitas pessoas que estavam nessa situação complicada migraram aí para São Paulo, em busca aí de novas condições de vida, né, em busca de trabalho. Então, assim, a migração ela tem várias motivações, seja política, econômica ou social. E com relação a essa migração aqui, nós vamos falar um pouquinho, voltar a algumas motivações que levam o fluxo migratório aqui na América Latina. Ressaltando para vocês aqui, ó, essa aqui eu coloquei um mapa para a gente estar revendo aí. Quando eu falo América Latina, estou me referindo a estes países aí, né, que envolve desde o México, né, aqui em cima, até aqui na Argentina, né? E a gente tem aqui, ó, embora tenha o México, né, que pertence à América do Norte, temos esses países aqui da América Central, né? Aqui, ó, temos aqui os países do Caribe, que a gente fala, que são esses países aqui, praticamente ilhas, né? Como se fossem ilhas aqui. E temos aqui a América do Sul, tá? Tanto é que o Brasil pertence à América do Sul. Mas todos esses países aqui, eles pertencem à América Latina. É que praticamente a América Latina, ela exclui apenas os Estados Unidos, tem só uma pontinha dos Estados Unidos aqui, ó, de cinza, exclui apenas os Estados Unidos e o Canadá. Por quê? Porque a maioria desses países aqui da América Latina, eles têm, né, em sua maioria, a origem de língua, a origem da língua latina, ela envolve desde o português, o espanhol, né? São países que foram, né, a maioria desses países aqui da América Latina, eles foram colonizados por países de origem latina, né, com idioma de origem latino, português, espanhol, francês, italiano, mas assim, com predominância do espanhol e do português. Embora tenha alguns países aqui da América Central aqui, ou alguns países aqui, como a Guiana Inglesa, né, que fica aqui na América, aqui, tanto é que ela tá até de cinza aqui, tá vendo?
se colocar de cinza, ou seja, como se elas não estivessem pertencendo à América Latina, justamente porque geralmente os países de origem latina têm que ser colonizados por europeus que têm o idioma latino. Mas outra questão também que exclui os Estados Unidos e o Canadá da América Latina é o fato de serem países, né, que têm como idioma oficial o inglês, né, e o inglês não é um idioma de origem latina. A gente fala que ele é um idioma derivado dos saxões, né, da Inglaterra lá, né, dos anglo-saxões. E também tem o fato também do Canadá e dos Estados Unidos serem países bem mais desenvolvidos do que esses países aqui, né, que a gente está vendo aqui no mapa. Voltando para a questão da migração, a gente tem um grande fluxo migratório aqui na América Latina. E são várias as motivações. Dentre elas, a gente vê aí a questão, né, e esse fluxo migratório, ele ocorre com intensidade aí em toda a América. E a principal destinação, né, daqui na América mesmo é justamente os Estados Unidos. Né? A gente tem um grande fluxo migratório de pessoas, né, indo em direção aos Estados Unidos aqui, né, que está aqui para cima aqui. Ele não está aparecendo no mapa aqui, porque o mapa está mostrando só a América Latina. Né? Deixa eu passar aqui. Para poder a gente entender melhor um pouco de algumas motivações desse fluxo migratório, a gente vai abordar aqui, tanto é que eu vou passar para vocês na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando um texto da FAO, né, que é um texto embasado em um estudo da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, em que ele aponta algumas das motivações, né, que geram essa migração aí na América Latina. Tem aqui o símbolo da FAO, né, que vocês estão vendo aqui, deixa eu voltar aqui para vocês verem aqui, ó, que essa FAO é uma sigla de Food and Agriculture Organization of the United Nations. Meu inglês tá ótimo. É melhor não ter lido, né? O que significa FAO e qual a sua importância? A FAO é a sigla para Food and Agriculture Organization of the United Nations, ou, em português, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Criada em 1945, essa agência da ONU se comprometeu a auxiliar o combate à fome e à malnutrição e tornar sustentáveis as atividades agrícolas pelo mundo. Bom, a preocupação da ONU, né, que ela é uma entidade que ela busca tentar, né, facilitar ou busca tentar melhorar a relação entre os países, né, seja por questão da fome, da miséria ou por questão de conflitos armados. A ONU sempre ela busca fazer com que os países entrem em acordos e evitem conflitos. E uma das preocupações da ONU é com relação à fome e à miséria. E aqui na América Latina, essa questão da fome e da miséria, ela tem aumentado muito nos últimos anos. E então, ela teve, né, como principal resquício esse estudo para tentar compreender quais são as motivações, né, e que levam, né, essas pessoas a estarem migrando. E dentre elas, a gente percebe que a fome, a miséria, o desemprego, né, e dentre outros fatores, levam essas pessoas a estarem migrando aí no continente latino-americano, né? Deixa eu ver aqui outra questão, vamos ler aqui, ó. O posicionamento, esse aqui é uma fala do Luiz Carlos Beducci, ele é oficial de desenvolvimento rural da FAO. O posicionamento da organização não significa uma intenção de reter pessoas para sempre em seus lugares de origem, mas garantir que elas tenham as condições necessárias para decidir livremente se permanecem em casa ou se migram para outro lugar. Bom, esse estudo aí não é tentar apenas perceber o problema e tentar melhorar ali e acabar com o problema ali, porque isso não é uma coisa fácil, não é um papel fácil. E também nem é de forçar as pessoas a ficarem ali, mas é tentar buscar, ver onde está o problema, tentar melhorias para poder as pessoas ficarem no lugar e evitar a migração, né, o máximo possível.
né, ou darem a opção para elas, né, terem uma melhoria de vida e não precisarem de migrar para outro lugar. Ó, de acordo com a FAO, a migração ela está intimamente relacionada com os territórios rurais, onde as pessoas enfrentam mais pobreza e menos oportunidades, problemas de violência, de execução da justiça, bem como os efeitos da mudança climática. Ó, então assim, alguns problemas aí relacionados à migração aqui na América Latina. Pobreza, né, como a gente pode ver aí, a falta de oportunidade de trabalhos, né, a questão da violência e até a questão de injustiça, né? A gente vê aí muitos casos de crimes, né? E que não são muitas vezes penalizados, né, nesses países. E algumas das questões com relação à mudança climática. A gente vê aí que muitas pessoas aí, uma das partes em que a pobreza tem atingido esses países da América Latina são justamente uma parte de pessoas que vivem na zona rural, pessoas que precisam de plantar para poder, né, tirar o sustento. E aí, às vezes, a questão climática não tem ajudado, né? Por exemplo, falta de chuva, solo, né, que não é fértil, e dentre outras coisas, né? Vamos ler essa outra parte aqui, ó. O fenômeno migratório é particularmente intenso e complexo no México. Aí vai citar aqui alguns países do estudo aí da FAO. Vamos lá, o fenômeno migratório é particularmente intenso e complexo no México e nos países do Triângulo Norte-Americano, ou seja, o México, né, e alguns outros países, como El Salvador, Guatemala, Honduras, dos quase 30 milhões de migrantes, olha para vocês terem noção, 30 milhões de pessoas migrando aí, dos migrantes internacionais, né, porque migrante internacional que sai de um país para o outro, latino-americanos, quase 15 milhões são, né, desses países. E dos quais 11 milhões, olha para vocês verem, dos 15 milhões aí da América Latina, praticamente 11 milhões vem do México. A maioria deles vive ou tem como destino os Estados Unidos. Tanto é que os Estados Unidos é um país desenvolvido e também é um país que está aqui do lado deles, né? Se vocês observarem onde estão esses países, né, bem basicamente aqui, a gente tem aqui os Estados Unidos bem aqui em cima. Então, eles migram, né, já em direção a essa parte norte, atravessando o México aí. Tanto é que o México, por o fato de fazer fronteira aqui, né, com os Estados Unidos, é o fato também de ser um país, né, um país em desenvolvimento, com muitos problemas sociais e econômicos, acaba também tendo uma migração intensa aqui, né, para os Estados Unidos. A maioria deles vive ou tem como destino os Estados Unidos, tornando-se essa sub-região um dos principais corredores migratórios do mundo. Por que corredores? Porque esse aqui é caminho, tanto é até que na América do Sul, né, muitas pessoas migram, né, e como tem esse trajeto aqui, acaba atuando como corredor aqui, para poder chegar nos Estados Unidos. Deixa eu passar aqui mais um slide. Mesoamérica em trânsito. Então, quando a gente usa esse termo, né, do estudo, quando a FAO faz o seu estudo, ela usa o termo Mesoamérica em trânsito. Meso significa meio, né? Ou seja, está se referindo a esse trajeto aqui do meio, aqui, a América Central, como um meio de acesso para a chegada nos Estados Unidos do Norte, tá? Para chegar bem ali no norte, onde estão os Estados Unidos. Seja aqui na parte sul, né? Desde a América do Sul. Gente, eu queria saber se tinha uma borracha aqui para apagar esse negócio. Deixa eu ver se tem uma borrachinha aqui. Deixa eu me ver. Estou precisando rabiscar aquele mapa ali. Aí, apagar tudo. Dentre alguns países aqui que tem esse problema econômico aí, a gente tem como destaque aí, como ele mencionou, o México. Vamos aqui localizar esses países. O México. O outro país é El Salvador, que é esse paísinho que está em rosa aqui. Temos aqui também a Guatemala, que faz bem divisa aqui com o México, está de laranja. Temos Honduras. Honduras é esse de azul aqui, esses três. E esses aqui é onde a situação está mais complexa e tem a maior parte dos imigrantes, né? Seja aí esses três e o México, né, na verdade.
Quando a gente fala de Mesoamérica, é pelo fato dessa América, né? Essa América Central que está no meio, tá? Ó, cadê a canetinha? Deixa eu pegar a canetinha aqui rapidinho. Deixa eu ver se tem como mudar a situação, a caneta aqui. Aqui, ó. A gente está referindo a essa parte do meio aqui, ó. Por isso que fala Mesoamérica, né? Meio. Ficou legal isso aqui. Deixa eu passar aqui. Um novo estudo da FAO, Mesoamérica em Trânsito, permitiu a categorização dos principais polos migrantes nesses 4 países. Ou seja, aqueles municípios onde as pessoas saem com maior intensidade. O que eles fizeram? Eles pegaram dados, né, dessas pessoas aí, no caso, onde as pessoas, né, estavam migrando mais, saindo mais. Então eles pegou ali o número dos municípios, das cidades de cada um desses 4 países aí e procuraram ver aonde as pessoas migraram mais para poder ver depois, a partir disso, o que levou, né, quais são os problemas sociais ou econômicos daqueles municípios ali que levaram as pessoas a fazer esse processo de migração. Ó, o estudo é baseado nos últimos dados dos censos populacionais dos países e contrasta as informações com indicadores municipais de pobreza, violência e vulnerabilidade ambiental. Então eles olharam aí a quantidade de pessoas, né, o número de pessoas aí, né, a questão populacional desses países e levaram em consideração a questão da pobreza, da violência e da questão de problemas ambientais nessas áreas aí. Aí eles fizeram lá, relataram quais são os municípios que estavam mais urgentes e começaram a fazer o estudo para ver quais são os problemas. Ó, em termos gerais, o estudo mostra que em El Salvador e Honduras, os municípios ejetores, né, aqueles que emitem os imigrantes, tendem a apresentar maior índice de pobreza, tá? Vamos aqui localizar El Salvador no mapa aqui. Primeiro vamos lembrar que ele está bem aqui, ó. El Salvador e Honduras estão bem ali. Deixa eu trocar a canetinha aqui novamente. Eles estão aqui nessa parte. E esse mapinha aqui, né, aumentando essa área aqui para essa parte aqui, nós temos aqui o El Salvador, tá vendo? Com essa capital aqui, nessas bolinhas onde fica a capital. E temos Honduras, que fica aqui do lado também. São bem próximos do México aqui, tá vendo? Eles viram então que esses países tendem a apresentar maior índice de pobreza, apresentar residências com menor qualidade de serviços básicos, ter maior percentual da população sem ensino médio e relatar um maior peso de atividades agrícolas no emprego. Por exemplo, eles perceberam que os municípios que tinham esse problema eram justamente os países que tinham problemas com serviços básicos, né, de atendimento às pessoas do município, né, infraestrutura precária, a questão também de pessoas que tinham residências bem simples, né, com pouco acesso a alguns recursos básicos, né. Outra coisa, perceberam que as pessoas dos municípios, dentro dessas cidades aí, né, de Honduras e El Salvador, eles perceberam que muitas pessoas nem tinham uma grande capacitação de ensino, né, até porque grande parte dependia de atividades agrícolas, então essas pessoas nem estudavam porque faziam trabalho no campo, né, plantio e tudo mais, e acabavam também, devido às limitações, né, dos recursos lá, não tendo emprego, né? Então são esses alguns fatores, né, que levaram pessoas que habitam municípios de Honduras e El Salvador a procurar migrar, né, arriscar a vida aí, né, para tentar atravessar aí o México e chegar nos Estados Unidos. A Guatemala é outro país, né? A Guatemala já faz divisa direta aqui, ó, com o México. Embora a Guatemala exista uma relação menos forte entre o comportamento migratório de acordo com as características territoriais, a taxa de expulsão aumenta nos municípios onde a porcentagem de população sem ensino médio é maior. Então, assim, na Guatemala, a situação já é pelo fato, os dados dos estudos aí comprovam que pessoas, né, que têm uma baixa formação, né, escolar, elas acabam, né, justamente são os lugares onde tem maior pessoas com baixa formação escolar, o lugar onde as pessoas acabam migrando.
Então talvez isso aí também justifique o fato das pessoas saírem ali da Guatemala em busca de chegar nos Estados Unidos, né? Ter uma melhor qualificação, né? Ó, no México, né? O México, vamos ver aqui a localização do México, né? A gente tem aqui o México. Observe que o México ele faz a fronteira aqui direta com os Estados Unidos, né? Há casos, né? A gente vê aí casos de brasileiros, de pessoas de países aqui da América do Sul que vão aqui, né? Para o México tentar atravessar a fronteira de maneira ilegal para entrar nos Estados Unidos, né? É uma coisa bem arriscada, né? Então, são milhares de pessoas. E outra coisa, o fato também existe um tráfico aí de pessoas aí, pessoas no México clandestinos, né? Tem o tal dos famosos coiotes, que são as pessoas especializadas em tentar atravessar. É como se fosse um grupo de pessoas ali, né? Que tentam, né? Pagam para esses coiotes, para essas pessoas tentarem atravessar esses imigrantes aí para os Estados Unidos de maneira ilegal. Porque é uma coisa muito difícil atravessar, né? Conseguir atravessar essa fronteira. Olha, no México, os municípios que apresentam níveis mais elevados de pobreza manifestam uma forte presença de emprego agrícola. A migração neste país está relacionada à pobreza no sul e à violência no oeste, noroeste e nordeste, enquanto os problemas de vulnerabilidade ambiental parecem ser transversais. Ou seja, dentre alguns problemas aí, a gente tem a questão da pobreza e de problemas agrícolas no México, né? A gente tem a pobreza em grande parte do México. Tanto é que eu coloquei aqui esse mapa, né, que mostra uma área aí, ó, uma porcentagem de pessoas, né, com grande índice de pobreza. Quanto mais vermelho, maior a concentração de pessoas passando por problemas, né, com relacionado à pobreza, né, concentração de pessoas mais pobres aí no México. E a gente percebe que houve uma pequena diminuição, mas é muito pouca mesmo, ó, de 2010 para 2015 aqui, né? Temos o mapa de 2010 e o mapa de 2015, é muito pouca, né? A intensidade do vermelho. Quanto mais vermelho aí, maior a intensidade de pessoas em altos níveis de pobreza. Então a gente tem a parte sul do México todinha aqui, ó, é a parte que tem maior problema, né? Com relação a isso. Como vocês viram aí, tem algumas outras partes do México, o problema também onde tem pobreza, a gente acaba também tendo como reflexo a questão da violência, né? E essas áreas aqui também de vermelho, a gente tem a questão ambiental, problemas de cultivo da terra, problemas com escassez de água. Isso é um problema que se espalha por várias áreas do México. Mas as áreas que estão com maior problema em relação ao níveis de pobreza, né, relacionada às limitações aí, né, das pessoas em conseguirem as coisas, são justamente nessas áreas do sul do México. Deixa eu passar aqui. Ó, o resultado. O resultado com relação aos estudos da FAO, a gente tem o seguinte: o resultado é um mapeamento detalhado que pode ajudar os países a fortalecer suas estratégias de desenvolvimento rural, a fim de abordar as causas da migração em cada território em um tempo hábil. Então, assim, esses estudos, eles mostram, né, aonde está concentrada essa problemática que a gente acabou de ver, né, nesses países, quais são as motivações, e apenas identificar o problema não é o suficiente. Aí é preciso criar estratégias, né, através desses estudos, para que as pessoas possam, né, essas organização, né, a ONU, por exemplo, possa conversar aí com os países, ver estratégias para poder criar melhorias para essas pessoas que moram justamente em zonas rurais, para elas possam desenvolver aí a agricultura, né, possam ter meios para poder criar subsídios para poder permanecer nesse território. Tem uma forma de desenvolver aí um trabalho, uma agricultura de subsistência, e alguma forma que façam que eles permaneçam nesse lugar e evitem a migração. Porque a migração ela é uma faca de dois gumes, né? Porque eles podem conseguir entrar no país lá, nos Estados Unidos, ou eles podem também acabar morrendo, né, nesse trajeto, ou virarem moradores de rua, né? Há vários problemas aí de pessoas, né, que acabam ficando detidas também, né? E dentre outras coisas, acabam ficando presas. Mas assim, devido às dificuldades, eles preferem arriscar do que ficar ali, né, passando fome, vivendo na miséria e na pobreza. As novas descobertas surgem
sugerem que uma política destinada a mitigar a magnitude da migração deve considerar com as características territoriais influencia a decisão de migrar, os estudos também. Não, beleza. Então, assim, o que nós precisamos entender é que a migração ela gera vários impactos, né? Seja para as pessoas que estão migrando, seja também para a questão dos países. E isso acaba desencadeando, aumentando a questão da pobreza no local também. Não só a pobreza gera o processo de migração, como a migração também aumenta a questão da pobreza na América Latina. Bom, tudo que eu falei aqui está relacionado ao texto. Eu espero que vocês leiam o texto, tá? O texto é toda essa abordagem desse estudo, né, falando dessa migração, né, na América Latina. E as atividades também elas vão estar relacionadas ao texto e relacionadas ao que eu falei aqui. Todo esse slide aqui que eu fiz, ele é praticamente um resumo do texto que eu vou estar compartilhando com vocês. Mas é preciso que vocês façam a leitura. Eu vou estar disponível para tirar qualquer dúvida, tá? Qualquer coisa. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me questionando. Beleza? Um ótimo dia aí, né? E tenham um bom estudo.